Nesse encontro com Jesus, nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15. Jesus se encontra com alguns fariseus. E os fariseus, se retirando, consultam entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Eles enviaram alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e a inscrição? E responderam: É de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se embora. Queridos, eu quero conversar com vocês nesse encontro com Jesus sobre algumas questões, algumas situações do nosso tempo presente. Nesse encontro de Jesus com os fariseus, eles queriam procurar um motivo para incriminar a Jesus. E perguntaram, né? É lícito pagar impostos ou não? Porque na visão deles, Jesus simplesmente dava o recado e não se importava com nenhuma das autoridades, nem religiosas, nem políticas. Ele simplesmente dava o recado que ele precisava dar e acabou. E não é bem assim que funcionam as coisas. Jesus, com muita sabedoria, não desrespeitava ninguém, porém, de forma muito crítica e sábia, Jesus sempre orientou o povo naquilo que deveria fazer e naquilo que estava errado nas suas ações. Então, quando eles perguntam: é lícito pagar imposto ou não? Jesus responde para eles: me tragam aqui uma moeda. Com o que é que se paga imposto, né? É com moeda? Então me traz uma moeda. E eles apresentam a moeda e Jesus pergunta para eles o que é que tem aí na moeda. De quem é a efígie? De quem é a inscrição? E aí eles respondem: é de César. Bom, então se é de César, o tributo é para César. Agora aquilo que você deve a Deus, você precisa dar para Deus. Nós estamos num tempo bastante polarizado, um tempo muito complexo, e nós precisamos nos ater a algumas orientações. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós nos encontramos, nos deparamos com a sabedoria que vem dos altos céus. E é importante trazer essa sabedoria para o nosso dia a dia, para que a gente consiga enxergar as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, e lê-las com amor, com muito respeito, porém também com bastante reflexão. A Igreja Metodista, particularmente, acerca desse tempo que nós estamos vivendo, deu uma orientação para que todas as suas comunidades, lá no mês de março, fossem fechadas. Qual o objetivo disso? O objetivo era justamente cuidar dos seres humanos. Nós precisamos cuidar das pessoas. O que a gente faz na igreja? O que a gente desenvolve na igreja, particularmente como pastores e pastoras, é o cuidado com o rebanho, é o cuidado com as pessoas, né? Tanto as pessoas de dentro como as pessoas de fora da igreja. O tempo todo, as ações da igreja devem ser ações de cuidado. Cuidado com pessoas, cuidado com o meio ambiente, cuidado, é sempre o cuidado que é a nossa premissa como igreja. Então, o Colégio Episcopal disse: sim, é para todas as igrejas ficarem fechadas. A partir de então, nós temos ficado com as atividades suspensas, as atividades presenciais suspensas, todos os nossos estudos, escola dominical, culto, tudo passou a ser online.
todas as igrejas, com toda a sua criatividade, né, tem cuidado das suas ovelhas e também daqueles que nem são das suas igrejas, mas que estão sendo alcançados por meio dessas palavras, tudo de forma online, tudo à distância, para que a gente possa preservar a vida, para que a gente possa cuidar da vida. Agora nós estamos vivendo uma outra fase, é um momento de flexibilização dessas suspensões. A Igreja Metodista, antes do dia 15, não retorna nenhuma das suas atividades. Antes de 15 de junho, nada vai retornar presencialmente. Mas alguns municípios já estão fazendo alguns decretos de flexibilização das atividades, particularmente das igrejas. E aqui em Sorocaba, nós nos encontramos diante dessa situação. Agora a gente olha e pergunta assim, e aí? O que é de César e o que é de Deus? Os decretos são para ser seguidos. Os decretos municipais precisam ser levados em consideração. As leis eclesiásticas, né, as regulamentações da igreja, as normativas, as orientações do colégio episcopal também precisam ser seguidas. E aquilo que é bíblico também precisa ser seguido. E uma coisa não precisa estar na contramão da outra, né? Nós podemos ver aquilo que é de César e aquilo que é de Deus, e dar para César aquilo que é de César e aquilo que é de Deus para Deus. Um exemplo, dia 1º de junho, a partir do dia 1º de junho, aqui na cidade de Sorocaba, os comércios voltaram a abrir suas portas com um horário reduzido, né? O comércio de rua durante o período da manhã, os shopping centers e outros lugares no período da tarde e noite. E aí todo mundo foi para a rua. Muitas pessoas foram sem os devidos cuidados, que são o uso da máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento entre uma pessoa e outra. Queridos, essas coisas são parte do decreto municipal de Sorocaba e parte das orientações da Organização Mundial de Saúde. Aquilo que é de César precisa ser dado a César. Nós precisamos seguir as orientações. Precisamos utilizar. Vai sair de casa? Tomara Deus que você não saia de casa por qualquer coisa. Saia quando for realmente necessário. Se você faz parte do grupo de risco, não saia. Idosos, pessoas com doenças autoimunes, com doenças crônicas, crianças, não saia de casa, né? Nós já passamos 60 dias em casa, com home office, com escola virtual, com vários aparatos. Não saia agora de casa desesperadamente, se não for por um motivo realmente necessário. Se for sair, utilize a máscara. Você precisa limpar as suas mãos. Tá em casa? Lava com água e sabão. Não precisa do álcool gel. Vai sair de casa? Álcool gel na bolsa. Álcool gel piquititinho lá no bolso, na bolsa. Coloca a máscara. Máscara tampando boca e nariz. Máscara não pode ser usada assim e nem pendurada. Máscara não é para ficar dentro do bolso, nem dentro da bolsa. Saiu de casa, lá antes de chegar no portão, coloca a máscara, né? Por que colocar a máscara? Puxa, mas esse daí irrita, dá alergia, sufoca. É para sua segurança e é para a segurança de quem está próximo a você. E aí a gente precisa lembrar que isso tem a ver com César e tem a ver com Deus. É decreto, mas é também amor ao próximo e a ti mesmo. É preciso seguir, né? É preciso cuidar, o distanciamento uns dos outros. Puxa, mas a gente gosta de abraçar, e a gente vê o conhecido na rua. É melhor que a gente nem saiba para não ver.
Porque se vê, a gente quer abraçar. Então, mas se vê, poxa, mas eu queria abraçar, tanto tempo que eu não vejo fulano. A gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer estar perto, mas não é o momento. Nem na fila do mercado, nem na fila da loja, nem em lugar nenhum. Não é o momento. Nem dentro da igreja. Algumas igrejas no Paraná e Santa Catarina já retornaram às suas atividades. Os irmãos e irmãs, no início, começaram a frequentar os cultos cheio de expectativa, mas ficaram tão constrangidos em se aproximar da pessoa a 2 metros de distância, eu nem consigo, meu braço nem dá tudo isso, que ficaram constrangidos de continuar com os cultos. Essa é uma realidade que, por enquanto, nós vamos precisar nos adaptar. Mas a palavra de Jesus é muito sábia. Enquanto precisamos seguir os decretos, sigam os decretos. Enquanto precisamos pensar no amor ao próximo e a si mesmo, pensemos em Deus. Não deixe de seguir isso. O encontro com Jesus, a aproximação com Jesus traz para nós sabedoria. Essa é a consequência de estar perto dele. Ele, sim, nos orienta com aquilo que nós devemos viver, naquilo que nós devemos viver. Então, que Deus te abençoe e que esse tempo passe logo. Nós assim esperamos, mas que você tenha paz em Deus para viver esse tempo, aguardando na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge aos olhos de Deus, nem o tempo que nós estamos vivendo, nem todo esse tempo de quarentena que passou muito dos 40 dias. Nada foge do controle de Deus, nada foge dos olhos de Deus. Vamos aguardar e seguir. Aquilo que for de César, dê a César. Aquilo que for de Deus, dê a Deus. A fé não precisa estar na contramão daquilo que nós precisamos seguir como orientações, como recomendações, nem como legislação. Que a nossa fé ande de mãos dadas com a sabedoria e a prudência. Deus te abençoe, Deus te guarde.